Olá! Para nossa análise de hoje, vamos imaginar uma cena. Pense num hospital público, filas enormes, equipamentos que precisam de modernização. E aquela burocracia que parece que não anda, né? Exatamente. A agilidade que a situação toda exige parece, assim, impossível. É exatamente para esse tipo de problema que o modelo que a gente vai analisar hoje foi desenhado. Hoje, nosso mergulho é nesse universo fascinante que fica entre o Estado e o mercado. Exato. É um espaço que a gente chama de terceiro setor. E só para contextualizar rapidinho, o primeiro setor é o Estado, o poder público. Certo. O segundo setor é o mercado, as empresas que buscam lucro. E o terceiro, o terceiro setor são as entidades privadas, sem fins lucrativos, que se dedicam a causas de interesse público. Elas surgem tipo para preencher lacunas, sabe? Onde o Estado não consegue ser tão eficiente ou o mercado não tem interesse. Perfeito. E a nossa missão hoje, com base no material que a gente recebeu, é justamente explorar as ferramentas que o Estado tem para trazer esses parceiros para perto. A gente quer entender quem são essas entidades, como essa colaboração funciona e, claro, quais são as regras do jogo. É um mergulho nessa fronteira. Certo, então vamos começar pelo começo. O que exatamente significa o termo paraestatal? Paraestatal é o conceito-chave aqui. O prefixo para significa ao lado de, ou seja, são entidades que caminham ao lado do Estado. E aqui vem o ponto mais importante, o que mais gera confusão. Que é? Elas não fazem parte da administração pública, nem da direta, tipo ministérios, nem da indireta, como, sei lá, autarquias ou empresas públicas. Elas são, na essência, entidades privadas. Entendi. Então a relação não é de subordinação, é de parceria. Elas não são do Estado, mas trabalham com o Estado. Perfeitamente, a palavra é essa, colaboração. O Estado incentiva o que a gente chama de fomento, muitas vezes com recursos públicos, para que elas executem certas atividades. E por receberem esse dinheiro. Exato, justamente por receberem dinheiro e incentivos públicos, elas sofrem um controle rigoroso. Uma fiscalização, principalmente do Tribunal de Contas. A regra é clara. Onde tem dinheiro público, tem controle. Ótima base. Agora, vamos entrar nos dois modelos mais famosos. Organizações sociais, as OSs, e as OSCIPs, começando pelas OSs. Um exemplo clássico seria a gestão daquele hospital que a gente falou no início, ou de um museu, né, que passa a ser administrado por uma entidade privada. Como que essa parceria é formalizada? Qual é o mecanismo? O instrumento que formaliza essa relação é o contrato de gestão. Ele é o coração do vínculo. A OS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que recebe essa qualificação, esse título do Poder Executivo. E com isso ela fica apta a gerenciar serviços públicos que não são exclusivos do Estado, como saúde, cultura. Certo. E como uma entidade consegue esse status de OS? É automático? Se ela cumprir os requisitos, ela ganha? Não. E aqui a gente encontra uma diferença fundamental. A qualificação de uma entidade como OS é um ato discricionário do poder público. Ok. O que discricionário significa na prática? Significa que o gestor público, um ministro, um secretário, ele tem margem de escolha. Ele não avalia só os requisitos formais, ele avalia também a conveniência e a oportunidade de fazer aquela parceria. Ah, entendi. E isso, claro, é uma faca de dois gumes. Por um lado, permite escolher o parceiro mais competente. Por outro, abre uma porta para critérios mais políticos do que técnicos, né? É um debate constante. E depois de qualificada e com o contrato assinado, o que muda na estrutura da entidade? Na governança dela? Muda algo crucial. A lei das OS, a 9.637 de 98, ela impõe uma regra bem específica. E qual seria? O Conselho de Administração da entidade precisa ter obrigatoriamente a participação de representantes do poder público. Ah, então o governo fica ali de perto. Exatamente. Isso cria um controle muito mais direto. Deixa a gestão da OS quase no modelo híbrido, sabe? Um pé no privado, o outro no público. Entendi. Então esse modelo da OS tem um controle estatal bem presente. Mas e se o Estado quiser só, digamos, financiar uma boa ideia, mas sem se meter tanto na gestão? Existe um modelo para isso?
Sim, existe. E esse outro modelo nos leva direto para as OSCs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Elas são uma filosofia de parceria diferente. Se na OEC a qualificação era um ato discricionário, Aham, na OSCC é o contrário. exato. Na OSCC a qualificação é um ato vinculado. Vinculado, então, quer dizer que não tem escolha. Isso mesmo. Ato vinculado significa que o administrador público não tem essa margem. Se uma ONG, uma associação, cumpre todos os requisitos da lei, o Ministério da Justiça é obrigado a conceder a qualificação. Ah, então é tipo um checklist. Cumpriu tudo, leva o título. Perfeito. A lógica é de um fomento mais amplo à sociedade civil. Não é sobre escolher um parceiro específico, mas sobre habilitar todos que cumprem as regras. E o instrumento legal também muda, imagino. Sim, a OS assina um contrato de gestão, a OCIP celebra um termo de parceria. E a outra diferença crítica está na governança. A lei da OCIP, a 9.790 de 99, não exige representantes do governo no conselho de administração. E o controle, então, como fica? O foco do controle é outro. A lei exige a criação de um conselho fiscal forte com membros da sociedade civil para fiscalizar as contas. A supervisão é mais social do que estatal, digamos assim. E qualquer tipo de organização pode virar uma OCIP? Não. E as vedações são importantes. Sindicatos, partidos políticos, entidades religiosas. Faz sentido. E, como regra geral, cooperativas não podem ser OCIPs. A ideia é que elas têm finalidades muito específicas que não se encaixam nesse conceito mais amplo de interesse público da lei. O contraste ficou bem claro. Mas esse universo paraestatal tem mais gente. Vamos falar de um grupo que todo mundo conhece, mesmo que não saiba o nome técnico. SESC, SENAI, SEBRAE. O Sistema S. Elas parecem tão parte do sistema, né? Como elas se encaixam aí, como entidades ao lado do Estado? O Sistema S é um caso muito particular. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas ou autorizadas por lei para apoiar categorias profissionais. O SENAI na indústria, o SESC no comércio e por aí vai. E, assim como as outras, elas não integram a administração pública. A grande diferença delas está na fonte de recursos. Essa é sempre a pergunta de 1 milhão. De onde vem a grana para manter essas estruturas gigantescas? A chave são as contribuições parafiscais. Que é basicamente um tipo de tributo. Dinheiro público, arrecadado de forma compulsória, mas que vai direto para financiar essas entidades privadas. Isso dá a elas um poder financeiro e uma estabilidade que outras ONGs nem sonham, né? E, por lidarem com tanto recurso público, as regras devem ser especiais. O material aponta 2 áreas de debate: contratação de pessoal e licitações. Exato. E aqui é crucial entender a lógica. Primeiro, o pessoal. Os empregados do Sistema S são CLT, não são servidores públicos. Certo. Mas, como gerenciam verba pública, eles não podem simplesmente sair contratando quem quiserem. É exigido um processo seletivo simplificado para garantir isonomia e impessoalidade. Não é um concurso público tradicional, mas também não é uma contratação totalmente livre. Perfeito. É um meio termo. E as compras, os contratos, elas precisam seguir a Lei de Licitações, a 14.133. Não, e essa é outra distinção fundamental. O Sistema S não se submete à Lei Geral de Licitações. Ah, isso é importante. Eles têm regulamentos próprios para suas compras e contratações. Claro, esses regulamentos seguem os princípios da administração, como moralidade, publicidade. Mas são mais simples, mais flexíveis. Exato. São desenhados para dar agilidade que a atuação delas exige. É um modelo que prioriza a eficiência, mas que sempre gera debate sobre transparência. Entendi. Para fechar esse bloco, o material fala brevemente das fundações de apoio. Elas servem para dar suporte a universidades e institutos federais, né? Isso mesmo. As fundações de apoio têm um propósito muito focado: dar agilidade à gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão. Lembro de um caso de uma fundação que conseguiu importar um equipamento de pesquisa de ponta para uma universidade em 3 meses. Uau! Pela via normal da administração, com toda a burocracia, o processo levaria mais de 1 ano, talvez o equipamento até ficasse obsoleto.
É aí que a gente vê o valor delas. Faz todo sentido. Elas destravam a ciência. Bom, agora que a gente viu esses modelos, vamos para as regras mais gerais. O material destaca uma lei de 2014, o MOSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Pelo que eu entendi, ela é uma regra geral para as parcerias com ONGs, que não são nem OS, nem OCIPs. E ela tem os nomes parecidos, né? Termos de fomento, termos de colaboração. A lógica por trás é mais simples do que parece. A pergunta é: a parceria envolve repasse de dinheiro? Ok. Se a resposta for sim, temos duas opções. Se a proposta partiu da própria ONG, que apresentou um projeto, o instrumento é um termo de fomento. Certo. A ONG fomenta a ideia. Isso. Agora, se a iniciativa partiu do governo, que lançou um edital, aí o instrumento é um termo de colaboração. Ok. Mas isso parece meio burocrático, não? Fomento, colaboração. E na prática, essa diferença no nome muda muito ou é só uma formalidade? É uma ótima pergunta, porque vai além da formalidade. A distinção define responsabilidades. No termo de colaboração, o Estado define o problema e as ONGs competem pela solução. No termo de fomento, a ONG identifica uma demanda e busca o apoio do Estado. Isso muda a dinâmica de poder, a origem da inovação. E tem uma terceira via, quando a parceria não envolve dinheiro. Exato. E qual seria essa? É o acordo de cooperação. Ele é usado quando não tem transferência de recursos financeiros. Pode ser cooperação técnica, cessão de um espaço, mas sem repasse de verba. A dica para lembrar é: cooperação igual a sem grana. Ótima dica. Agora, vamos consolidar tudo isso, focando naqueles pontos que mais geram confusão, nas cascas de banana. Vamos lá. O primeiro ponto crítico é não confundir os instrumentos. É memorizar mesmo. OS é contrato de gestão. OCCIP é termo de parceria. As outras, pelo MROSS, fomento ou colaboração. Certo. Outro ponto, não misturar essas entidades com a administração indireta. Nenhuma delas, nem o Sistema S, faz parte da estrutura formal do Estado. São sempre parceiras privadas. Já falamos da licitação do Sistema S, mas vale reforçar, né? Com certeza. A presunção é que eles seguem a lei geral, mas não. Eles operam com regulamentos próprios, mais flexíveis. E tem uma regra de ouro. Uma entidade não pode ser OS e OCIP ao mesmo tempo. São regimes diferentes, tem que escolher um caminho. E por último, o material aponta uma curiosidade que pode gerar uma confusão enorme. O duplo uso do termo contrato de gestão. Essa é uma sofisticação do sistema. O nome contrato de gestão aparece em dois contextos totalmente diferentes. Quando é com uma OS, uma entidade privada, ele serve para vincular, para cobrar metas. Ok, esse a gente já viu. Mas o mesmo nome pode ser usado dentro da própria administração pública, entre um ministério e uma autarquia, por exemplo. Pera, deixa eu ver se eu entendi. O mesmo termo legal pode significar mais controle para um parceiro privado, mas ao mesmo tempo pode ser usado para dar mais autonomia para um órgão do próprio governo. Exatamente isso. No segundo caso, o contrato interno visa ampliar a autonomia gerencial do órgão, que pode até virar uma agência executiva. Caramba! Portanto, o mesmo nome tem efeitos quase opostos, dependendo de com quem é assinado. É uma nuance que mostra a complexidade dessas ferramentas. Uau! Bom, para fechar, vamos fazer aquele resumo rápido? A gente tem um kit de ferramentas para parceria Estado-Terceiro Setor. A OS, que se vincula por contrato de gestão, e a qualificação é uma escolha discricionária. Perfeito. A OSCIP, que se vincula por termo de parceria, e a qualificação é vinculada. Cumprir os requisitos é um direito. Correto. E o Sistema S, um modelo único, financiado por contribuições parafiscais, com regras próprias para ter mais agilidade. Exato. Então, no final das contas, o que une todas essas entidades tão diferentes? Qual é o fio condutor de todo esse universo paraestadal? O elo comum, o princípio que atravessa tudo, é que o fomento do Estado sempre vem com a contrapartida do controle, seja um recurso do orçamento para uma OS, uma contribuição parafiscal para o Sistema S. Onde tem dinheiro público, o Tribunal de Contas vai poder fiscalizar como ele foi usado. A autonomia nunca é absoluta. Uma síntese excelente.
E isso nos leva a um pensamento final. Todas essas parcerias, na teoria, foram criadas para injetar agilidade, eficiência, para contornar as amarras da burocracia. A grande questão que fica para o futuro é como evoluir os mecanismos de controle para garantir a transparência e o bom uso do dinheiro, sem ao mesmo tempo engessar a inovação e a flexibilidade, que são a razão de ser desse modelo. Será que os mecanismos que a gente tem hoje são suficientes para os desafios de amanhã?